Olá, bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Oi, 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 som, agora sim. Oi, bom dia, gente. Então, nós vamos começar, né, nossa continuidade do módulo, né? Vamos lá, já também em preparação para as atividades, né, da atividade extra que eu falei para vocês que a gente vai fazer, né, e que eu vou colocar direitinho as instruções depois lá no chat, tá bom? Bom, gente, nós vamos lá para a página 188, né, falar sobre o Egito. Não é tudo, né, do Egito, é só agora uma introdução. Depois a gente vai falar mais um pouquinho, tá bom? Aprofundar na próximas aulas, tá? Mas por enquanto é o bastante, né? Da página 188 sobre o Egito. Bom, o que que é o Egito? O Egito nada mais é do que aquela parte, como já falei, do crescente fértil que fica no norte da África. É uma das regiões mais férteis depois, né, ali do crescente, eu posso dizer, por ocasião do famoso Rio Nilo. Todo mundo sabe, o Rio Nilo é a parte fundamental do Egito, né? Como está aqui no próprio livro de vocês, o historiador grego chamado Heródoto, inclusive, né, só para reforçar, Heródoto é considerado o pai da história, ou seja, é um dos primeiros historiadores do mundo. Ele, né, da Grécia Antiga, vai dizer sobre o Egito que o Egito é uma dádiva. O Egito é uma dádiva, mas do Nilo. Ou seja, só se não fosse, cara, o Nilo não haveria Egito, certo? Por quê? Porque o Egito ó, fica no norte da África, mas ali ele fica perto de uma região muito quente também e seca, chamada Deserto do Saara. Você com certeza já ouviu falar, é um dos desertos mais quentes do mundo, é o do deserto também que faz mais frios no mundo, é o deserto também que tem mais tempestade de areia. Então, é uma região muito complicada. E a gente, de repente, pensa que os povos, como é que os povos viveram ali, né? Simplesmente por causa do rio Nilo e das manipulações sucessivas que tentaram fazer com esse rio, tá? É o que está, aliás, né, na página 189, quando vai dizer, né, que é justamente a cooperação entre si das pessoas de lá que o rio Nilo vai ser manipulado e vai ser considerado uma fonte de dádiva, né, para o Egito. Bom, o Egito antigo, gente, ele se divide em dois, tá? O pré-dinástico e o dinástico. Como a própria palavra sugere, pré-dinástico significa que é o período do Egito aonde viveram as pessoas antes do surgimento do dinástico, ou seja, da dinastia, dos imperadores, né? E aqui no caso estou falando especificamente dos faraós, certo? Dos faraós, que aí como você já deve ter ouvido falar de alguns, por exemplo, Tutankhamun, ou então Cleópatra, né? São muito famosos, mas também temos Amernópolis IV, Akhenaton. Então, isso a gente vai ver direitinho, né, com o tempo. Especificamente, vou enviar depois um outro vídeo aqui para vocês assistirem, tá bom? Bom, então, como você sabe, o período do Egito se divide em dois: o pré-dinástico e o dinástico, né? Pré, antes do surgimento dos faraós; dinástico, depois de todas as dinastias dos faraós, certo? Como todo mundo, vocês também já sabem, toda a civilização que aparece nesse crescente fértil é produto da pré-história do fim do período do Neolítico, certo? O que era o período do Neolítico? Era onde o homem vivia como? Ele vivia já sedentarizado, já domesticava animal, já fazia agricultura, já manipulava metal, já começava a formar uma comunidade, já começava a ter uma descendência, uma identidade, uma cultura. Lembra? Período Neolítico já é uma etapa mais, digamos, avançada do homem em relação ao período anterior, que é o Paleolítico, tá bom? Então você sabe que no período Neolítico o homem já vive diferenciado, ele vive em comunidade. Dependendo da civilização onde ele vai estar, esse homem, surgem comunidades com nomes específicos, né? Nós vemos, por exemplo, ali os Ailus nos Incas, também nós vemos aqui na Mesopotâmia, né? Os Sumérios, os Acádios, né? Assim, os primeiros povos. Aqui no Egito, as primeiras comunidades vão se chamar Nomos, tá? Anote aí, Nomos, primeira comunidade do Egito era Nomos. Eles vivem nesse período pré-dinástico, tá bom? Eles ocupam a vida do Egito nesses primeiros anos, tá bom? E claro, todo mundo, vocês também já sabem, que quando uma civilização aí antiga começa a aparecer nessa região do crescente fértil, como é que eles vivem, né? De onde vem o pão nosso de cada dia? É da agricultura, é da criação de animais,
é da manipulação dos metais, é de um comércio que vai aos poucos crescendo. Então é a mesma coisa do Egito Antigo. Viu como não é difícil, gente? Não é difícil você dizer da Mesopotâmia, você falar também que a Antiga Grécia, você falar aqui que o Egito Antigo também. Eles vivem primeiro com comunidades que vão se relacionando, depois vão desenvolvendo agricultura, né, desenvolvendo pastoreio, desenvolvendo comércio. É assim que a coisa vai crescendo também aqui do Egito Antigo nesses primeiros anos. É o período pré-dinástico. Quando essas comunidades, então, começam a aprender a manipular o rio Nilo, porque o rio, apesar dele ser um amigo, ele também é um inimigo, ou seja, ele é um traiçoeiro, né? Ele fica numa enchente tão grande que acaba destruindo tudo o que eles construíram, tudo que as comunidades construíam. Ele ia, assim, realmente a uma altura que chegava a destruir todas as casas, todas as plantações, os animais. E aí os gnomos, né, as pessoas, ficavam acuadas e haja ideia para construir engenharias, né, métodos de barreira, para que o Egito não ultrapassasse essa barreira, ou então um buraco de uma maneira que o rio ficasse mais ali acuado, ou então construir as casas, né, ali mais ao topo, distante do rio. Então, esse período pré-dinástico, que eu quero dizer para você, nada mais é do que um período onde surgem então os nomos, que são as comunidades egípcias, e o tempo que leva para elas aprenderem a viver ali, né? Por causa do rio, por causa do solo. Então, elas vão aprendendo a manipular o rio, onde devem construir suas casas e como vão se relacionar. Pronto, é só isso, gente. Não é nada difícil, né? E aí, conforme vão surgindo as primeiras cidades desses nomos, né, percebe-se que o Egito tem duas partes e pode ser dividido em duas partes, o Baixo e o Alto Egito. Por favor, PS, não confunda aqui, tá bom? Preste muita atenção agora. O Alto Egito fica no sul. O Baixo Egito fica no norte. Não é como a bússola, ou então não é a palavra que alto que sugere que ele ficava lá no norte e o baixo é lá embaixo, lá no sul. Não, no Egito é o contrário, tá bom, gente? O Alto Egito é embaixo, o Baixo Egito é para cima, tá bom? Por quê? Porque aqui estamos considerando o curso do rio. O rio tem o seu auge de cheia, né, lá embaixo. Então ali é o Alto Egito. Enquanto ele vai desaguando para o mar Mediterrâneo, que está lá ao norte. Então ali o Egito é baixo. Você está entendendo? É por causa justamente da rota do rio que é de baixo para cima que não é o Egito o Alto Egito é embaixo e o Baixo Egito é em cima. Não é como a bússola, não é da região aqui é o norte, ali é o sul, aqui é o Alto, ali é o Baixo Egito. Não, tá bom? É o contrário, tá bom, gente? Pegou aí essa manha, ok? E aí depois, quando, claro, né, tem-se as construções das primeiras cidades, os nomos resolvem se unificar, porque eles observam que cooperando e vivendo juntos, fazendo todas aquelas alterações na geografia do lugar, eles percebem que tem uma identidade em comum, eles percebem que tem leis em comum, eles percebem que podem fazer alguma coisa maior. E aí eles resolvem fazer o quê? Um Estado. Você lembra o conceito de Estado que eu já expliquei para você? É uma sociedade politicamente organizada. É quando a sociedade constrói sua política, seu modo de viver, suas leis, tudo isso, certo? Suas crenças. Então o Egito aqui vai se formar um Estado. Quando começa isso, acaba o período pré-dinástico e começa o período dinástico, tá bom? Com a origem do primeiro imperador, o governante que vai liderar o Baixo e o Alto Egito, todas essas comunidades que resolveram se unificar para criar um Estado. Todo mundo, você sabe, precisa de um líder. Logo vai surgir um líder dentro dessas comunidades. Qual é esse líder? O primeiro imperador do Egito, o primeiro faraó, vai se chamar Menes, tá bom? Menes no ano de 3200. É claro que aqui o ano é antes de Cristo. Eu não quero ficar repetindo antes de Cristo o tempo todo. Então, o ano que eu vou falar aqui, você já sabe que é antes de Cristo, tá bom? E aí, gente, se você virar a página lá na 190 até a 191, você vai ver que linha cronológica extensa é o Egito. Para você entender, o Egito começou mais ou menos no ano 3300 lá com o período pré-dinástico. E olha só onde é que acaba a linha do tempo, no ano de 332 AC.
tá bom? Então, quanto tempo? 3.300 menos 332. Eu não tenho a calculadora aqui perto de mim, senão eu já ia fazer as contas. Mas, né, olha só quanto tempo, gente. E aqui, né, para você entender melhor. Do período pré-dinástico, nós temos justamente as sociedades vivendo daquela forma, como já falei para você, que está aqui no número 1 da folha, né? O número 2, que é essa linha roxa aqui, chamada de dinástico, é justamente todo o tempo onde os faraós governavam o Egito, né? Só que tem momentos, como aparece aqui, ó, na linha do tempo, que é chamado de períodos intermediários. Existem três, né? Três períodos intermediários. Esses períodos intermediários, eles são um intervalo de tempo que separa uma era do Egito da outra, né? Porque enquanto o Egito vivia de uma forma, ele entra numa crise no final dessa primeira forma. Essa crise é esse período intermediário que depois leva para a segunda era do Egito, que é, no caso aqui, um novo tipo de império. Então, olha só, no ano de 2150, se você for ver aqui na linha do tempo, né, temos o primeiro período intermediário, que está no meio do Antigo Império, que foi quando construíram as pirâmides de Gizé, inclusive está aqui a foto das pirâmides maravilhosa, né, uma das 7 maravilhas do mundo. E depois dele, de 2100, tem o Médio Império, é a outra fase dos faraós. O primeiro período intermediário, então, é a primeira crise do Antigo Egito, depois que acaba o Antigo Império. O que aconteceu? Justamente aconteceu que houve muitas guerras e crises sociais, né, que tiveram origem na revolta dos monarcas contra a autoridade faraônica. Então houve um tempo em que o Egito ficou sem faraó. Esse tempo foi o primeiro período intermediário, que só acabou quando surgiu o Médio Império, né? Quando surge aí o novo faraó Sesostris I, tá bom? Então é isso que eu quero que você entenda, né? Que o Egito Antigo tem dois períodos gerais para nós entendermos: o pré-dinástico e o dinástico. O pré-dinástico antes do surgimento dos faraós, onde havia somente as comunidades, que eram mais chamadas de nomos, viviam da agricultura, do pastoreio, da cooperação entre si, para ajudar a manipular o rio Nilo, principalmente, que era um aliado e depois era uma dificuldade, um inimigo da vida natural, tá? Quando acontece a unificação das comunidades, a construção das primeiras cidades, acontece uma liderança, surge a liderança, que no caso aqui é o faraó. Esse faraó vai iniciar o período dinástico. O período dinástico é muito extenso, porque só vai acabar lá com a chegada de Alexandre o Grande da Grécia antiga, da Macedônia, para dominar o Egito, tá bom? E aí, esse período dinástico tem várias fases, vários acontecimentos, tá? Esses acontecimentos, temos o Império vivendo de um jeito, que é inicialmente chamado de Antigo Império, depois ele vive de um outro jeito, que é o Médio Império, e termina de outro jeito, que é chamado de Novo Império e Época Tardia, tá bom? Esse período de tempo entre uma fase do Império e outra, nós chamamos de período intermediário, porque aconteceram crises entre a morte de um faraó até a subida de um outro, tá bom? Então é por isso que a vida do Egito Antigo é muito longa. E por ser muito longa, não vamos trabalhar tudo aqui, nem dá tempo para isso. Mas eu vou anexar para vocês aqui um link, né, de um documentário muito bom que fala mais da vida dos faraós. Inclusive esse que eu citei, Sesostris I, ele já é muito bom, porque ele vai fazer a construção das grandes cidades, como é o caso de Tebas. Também, aqui outro faraó que é citado é o Tutankhamon, que vocês já ouviram falar. Foi o faraó mais jovem da história do Egito Antigo, governou já ainda adolescente, com seus 12 anos, né? E ele teve, se eu não me engano, mais de 100 filhos, porque ele já tinha filhos a partir de 11 anos, né? É isso mesmo. Também nós temos aqui, né, a figura do Amenópolis IV, que era o pai de Tutankhamon, né, que era faraó então antes do Tutankhamon existir, mas esse cara, ele vai ser muito incrível, porque ele vai quebrar com o politeísmo do Egito, que era muito conhecida, né, o politeísmo, né, você lembra, né, o deus Ra, você deve ter ouvido falar já do deus Ra, né? Então, você sabe que aqui o faraó no Egito é Deus, né? Ele é Deus, era considerado o deus encarnado, o sol, que era o Ra,
tá bom? E aí esse faraó simplesmente vai quebrar com tudo isso, porque vai ter uma treta entre ele e os sacerdotes, e aí ele vai querer acabar com o poder dos sacerdotes e vai quebrar com o politeísmo, vai dizer, olha, não existe mais Deus nenhum não. Só existe o Deus que eu acredito, o Deus que eu quero, o Deus que eu comprovo de onde eu vim, que é o Sol. Só que ele vai mudar o nome, ele vai usar uma outra palavrinha chamada Atom, que significa universo. Então, como o Sol fosse o maior astro do universo. Esse é o sentido. Então, vai colocar Atom, o nome do deus Ra, que antes era Ra, vai passar a ser Atom, e por isso esse faraó vai se chamar Akhenaton. Antes era Menópolis. Aí, quando ele faz esse plano dele contra os sacerdotes, ele muda o nome do Deus, ele muda o nome dele, e aí vai ter aquela confusão, como assim, né? Agora não tem mais Deus nenhum, só tem um Deus, como assim, né? O Deus Atom, no caso, e aí lá vem os sacerdotes depois com o tempo, né? Que seria o nosso terceiro período dinástico, para trazer um faraó que renove o politeísmo, renove o poder dos sacerdotes, destrua essa crença no único Deus que era o Atom, né? E traga o Ra de volta. Então, gente, é muito legal essa história. O documentário que eu vou enviar conta muito melhor para você. Mas o que eu quero dizer somente de maneira inicial é isso, tá? Para que você entenda a linha cronológica, como surgiu o Egito, onde fica e como ele foi depois caracterizado. No caso do período dinástico, com muitas coisas, até tanta coisa assim, né? Que não dá nem tempo mesmo de falar. Mas aqui no documentário você vai entender melhor, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Beijo, a gente vai lá, vamos desvendar as tumbas faraônicas, vamos abrir a tumba dos faraós e ver o que esse Egito afinal tem mais a ver conosco na próxima aula. Beijos, tchau.